Esse é o Salvoscast, que é o seu, o meu, o nosso podcast cristão. Hoje estamos aqui em nova equipe, né? Com o Alan Pocket. Por quê? Porque não pega. Com a nossa Pato, que é a produção. Oi! Com a nossa bagunceira Alane. Fala, galera! E com a nossa fada madrinha Samantha. Oi, gente! E o mais esperado nosso convidado, Joel. Oi, tudo bom, gente? E o tema de hoje é o que é necessário pra você e pra gente começar um podcast. Tudo é possível, Mas hein? antes, calma aí. Vamos deixar o entrevistado falar um pouquinho sobre ele? Sim. Então o podcast vai durar umas 3 horas, talvez. Eu vou começar no 1995, tá? Em uma tarde fria de mentira. Não, mas, bom, eu sou Joel. Eu tenho formado diferentes estudos durante minha vida para formar na área de produção audiovisual e produção de som, nesse sentido. Então, no podcast, eu era o encarregado pelas câmeras e pelo som. Com a estrutura que a gente tinha, mas a gente dá um jeito. Mas, por enquanto, isso é por aí. E, gente, antes de começar a interrogar esse querido maravilhoso, que eu já sei que vai render muito, eu esqueci do nosso maioral, o nosso querido. Ele é maravilhoso, né, gente? Ó, o nosso mascotinho. Jeremias! Aê! Agora sim. E o que vocês têm a falar pra esse maravilhoso? Quem, o Jeremias ou o Joel? Vai ser difícil entender por parte do Jeremias. Ele a gente já apresentou, agora a gente precisa explorar o querido. Pode já perguntar. Será que qual que é o ponto principal, será, gente? Tem alguma coisa, alguma base pra gente construir. Como que começou? Como que você começou a atuar nessa área de Produção, tudo isso? computação? Eu sempre gostei de bagunçar coisas, né? Eu, inclusive, tenho uma história muito famosa na minha família que... Eu não sei se chegou aqui no Brasil, que tinha um robô de plástico que ele avançava e girava a metade do corpo, atirando, assim e tal. E eu ganhei um quando estava na Bolívia, eu devia ter uns 9 anos, talvez. E deu a louca de desmontar ele para ver o que tinha dentro. Aí eu desmontei, eu voltei a montar do jeito que eu consegui, só que tava sobrando uma peça. E foi como que, ok, tem uma coisa errada. A partir desse momento, o robô não voltou a caminhar mais. Tipo, não andou, então eu... Exatamente. Tadinha, gente. Então aí eu entendi que eu tinha que mexer com as coisas, mas com certo cuidado. Mas fora daí, eu sempre estive apoiando na igreja, ou no Data Show. Depois eu fui passando para ser quem conectava os microfones, quem recolhia os cabos. Depois eu fui meio que forçado a tocar dentro do grupo de louvor, porque não tinha quem toque, então foi como... você sabe tocar alguma coisa? Sim, pode passar. Mas e o fulano? Não, o fulano já não tá. Tá bom, então é isso. E aí eu fui entrando na ideia e depois eu fiz alguns estúdios, eu fiz 2 anos de engenharia de som, então eu aprendi como montar microfone, como fazer tudo isso. Eu fiz parte da faculdade de música também, e aqui em São Paulo eu me formei como produtor audiovisual, então, assim, todos os conhecimentos, fora de toda a experiência de montar cabo, desmontar cabo, montar cabo, desmontar cabo, que uma igreja requer, acho que me deu um conhecimento, assim, eu acho que básico, para poder fazer algumas coisas, mas é assim que eu cheguei até isso. Tá, qual que é o ponto principal para começarmos um podcast? Cara, eu acho que hoje em dia o ponto principal para começar um podcast é entender qual o objetivo. Assim, eu acho que desde a pandemia até hoje teve um boom de podcast no Brasil e saiu podcast dos marceneiros, podcast dos caras que jogam futebol. Eu já vi podcast dos caras que fazem cigarros, tipo...
Tem uma palavra específica, eu não vou lembrar, que são os que enrolam cigarros. Eu já vi podcast de oficina mecânica, podcast de gente que compra coisas na 25 de março, tem de tudo, assim. Então, eu acho que o podcast nasce como uma ideia de ter um momento de expressão livre. A diferença de um programa de rádio, o programa de rádio tem que ser mais estruturado, né? Você tem patrocinadores, você tem que colocar alguma música, você tem que ter segmentos, porque o rádio tem que viver de anúncios. Então aí você tem que interromper. E o podcast é uma conversa mais descontraída sobre algum assunto. Então eu acho que o primeiro que você tem que pegar é a ideia. Qual vai ser a ideia? Sei lá, digamos que eu sou um açougueiro e eu quero abrir um podcast de carnes. Aí meu objetivo vai ser falar de carnes, que já tem, por esse acaso. Tipo, já tem podcast de carnes. É que assim, o podcast vai ser abrir uma janela, ou como essa, colocar uma mesa para pessoas sentarem e discutir assuntos sobre o que você quer falar. Então acho que o principal seria uma ideia. O que você quer falar, sobre o que você quer falar. Eu criei um podcast no tempo da pandemia, que era meu. Que, assim, como eu estudei música e eu sempre estive envolvido nessa área de arte e tal, eu criei um podcast que se chamava Paralelo Artístico. E pronto, assim, durou 8, 9 episódios, uma coisa assim. Eu tive que viajar e eu deixei de fazer. Quando eu voltei, a pandemia tinha acabado. Então já não tinha muito sentido. Mas acho que mais que nada é isso, assim, você se focar em qual vai ser a tua ideia e se manter nessa ideia. Não se abrir tanto, porque aí você meio que perde um pouco o objetivo do podcast. Eu tava pensando aqui, desde que até me surgiu uma curiosidade, como é que foi, tipo, que você começou a... Tipo, que você começou a editar as coisas, de fazer a parte da produção aqui no Salvoscast? Tipo, chegaram em você e pediram? Assim, chegaram e falaram, João, você pode ajudar? Eu falei, R$1 milhão. Eles falaram, não! Eu falei, uma pizza a cada 6 meses. Eles falaram, a gente pode ver. Eu falei, tá bom. Foi a melhor opção. Mas é isso, assim, eu sempre tenho gostado de ajudar em diferentes projetos. Aí era uma opção que estava se dando com amigos e tal, e aí foi como, você pode ajudar a gente? Sim. Eu não tenho todos os recursos para ajudar do jeito que eu gostaria, tipo, a gente não, quando começamos o podcast não tínhamos microfone, não tínhamos uma mesa de som, assim, a gente passou muito perrengue para construir esse podcast, mas é isso, assim, foi uma de... Cara, você pode ajudar a gente sábado? Eu posso dar uma olhada assim. E aí foi ficando mais e mais. E a gente foi se profissionalizando. Nessa ideia de dificuldade, você ia perguntar sobre dificuldades, né? Não, eu ia perguntar que ele falou sobre os recursos, né? E quais são os recursos necessários para fazer um podcast? Por causa que, por exemplo, eu lembro, não sei se é uma coisa da minha cabeça, mas vocês tinham um microfone aqui no meio, né? E a gente não tem. Cara, é que, assim, o podcast, eu acho que o conceito original de podcast quando saiu, eu não lembro se nos Estados Unidos ou em algum lugar que saiu, ele era um programa de áudio, então não tinha transmissão de vídeo. E na pandemia, e talvez um pouco antes, o fato de transmitir vídeo se transformou em um fator importante, se transformou em meio que uma necessidade para as pessoas poderem ver. E também porque a tecnologia é mais barata hoje em dia. Tipo, faz uns 20 anos atrás, fazer uma transmissão em vídeo era uma coisa muito difícil. Então, o principal, e eu sempre recomendo para as pessoas, é tenta ter o melhor áudio possível. Quando você vai apresentar um projeto audiovisual, você usualmente tem 2 partes, né? Áudio e visual. Às vezes é melhor assistir um filme com bom áudio e uma qualidade ruim de imagem a assistir uma imagem incrível e o áudio ruim, porque aí você não entende.
Então, o principal para mim seria investir no áudio, né? Agora, hoje em dia tem muita mais facilidade de conseguir microfone, tem aplicativos que surgiram que permitem colocar meio que um microfone por cada telefone, depois na hora de editar você coloca. Só que assim, é sempre isso, uma ferramenta específica vai aliviar um trabalho específico, né? Então, por exemplo, se eu quero servir sorvete, né? Se eu tenho uma colher específica para servir sorvete, o trabalho vai ser muito mais fácil. Agora, se eu não tenho a colher para servir sorvete, eu vou ter que... Pô, eu posso servir sorvete com um garfo? Pode, claro que pode. Só que o trabalho vai ser maior. Mas é isso, assim. O principal seria um bom áudio. Uma vez que você pode garantir... Não precisa uma qualidade de estúdio, assim, mas garantir que o áudio que você vai transmitir é claro. Se qualquer pessoa com um fone de ouvido ou com o telefone pode ouvir de forma tranquila o áudio, já está suficiente, eu acho. E sobre a imagem, aí já o céu é o limite, né? Tem podcasts que começaram com câmeras web mesmo, tipo de computador, aí foram progredindo para a câmera. Hoje tem podcasts que compram câmeras para fazer cinema, para fazer isso, que assim, não, é que nosso podcast está sendo filmado em 4K. Vai adiantar de alguma coisa você tem um podcast filmado em 4K? Sim, você vai ganhar mais contratos de publicidade, provavelmente, porque vai vender esse teu produto. Olha, eu vou apresentar teu produto e ele vai ser apresentado em 4K. Mas fora disso, eu acho que vale mais a pena o conteúdo do que vai ser falado que o que tanto você possa mostrar. Uma dúvida minha. E se o nosso Sapscast não for pra frente? O que a gente deve fazer para atrair público e visualizações? Eu acho que hoje o importante é ser mais objetivo com a conversa. Acho que existe na sociedade uma sobressaturação, se vale o termo, de conteúdo. Então, todo mundo tem alguma coisa para falar. Se você procurar podcast, vamos falar qualquer coisa, sobre empreendedorismo. Você entra no YouTube e tem 1 milhão de podcasts. Vamos falar sobre podcast de fofoca. Nossa, tem 2 milhões de podcasts. Mas qual a diferença? Tipo, o que você faz que um público continue fiel a um podcast? Eu acho que a identidade do podcast, como você se apresenta, qual é o conteúdo que você tem para apresentar. Hoje é muito vendida a ideia de que um podcast bom é o que eu falava para vocês, o que tem melhor áudio, o que tem melhor imagem, e não necessariamente. Às vezes eu acredito que o melhor podcast é o que faz melhores perguntas, o que consegue estudar um pouco o convidado, o que faz perguntas legais. Eu assisti um podcast, eu não lembro de quem era o nome. Acho que... eu não vou lembrar o nome da pessoa, nem o podcast, mas era um cara sozinho, que convidava pessoas muito diversas, assim. Sei lá, uma vez convidou uma pessoa que se dedicava a fazer maquiagem em pessoas que tinham falecido. E ele fez uma entrevista para isso, e a pessoa realmente comentava como tinha chegado a esse ponto. Assim, o que tem esse podcast de uma pessoa só fazendo perguntas para uma pessoa que tem um trabalho muito particular, de diferente com um podcast que, sei lá, pode ter um jogador muito famoso de futebol como convidado. Para mim é mais interessante ver a história da pessoa, porque não é uma coisa que você veja todos os dias. Então, para mim, como Joel, tem mais riqueza essa história. Então vai depender muito, e voltando com a primeira pergunta que vocês fizeram, vai depender muito de qual é a ideia do podcast que vocês têm. Tipo, nossa ideia vai ser levar uma mensagem, levar
uma ideia, a fazer perguntas interessantes para o convidado, ou nossa ideia só vai ser ter bons convidados? Tanto faz a pergunta que eu faça. Putz, eu vou trazer um presidente, eu vou sentar o presidente aí. Aí você pergunta qual é o seu sorvete preferido. Ele vai responder de creme, né? Sorvete preferido. Ótimo, só que assim, eu quero saber qual o sorvete preferido do presidente, ou eu realmente quero saber uma pergunta como o que você vai fazer com X questão. Então acho que aí vai depender muito do público que vocês querem atingir e como vocês vão fazer isso, né? Mediante bons convidados ou boas perguntas. Faz sentido. E é bem legal essa questão. E vocês acham que ele sempre foi assim, um mar de rosas? Quais foram algumas dificuldades que vocês já enfrentaram? Muita. Muitas dificuldades, porque no começo a gente tinha, assim, tínhamos testes, né? Porque não tínhamos computadores bons, afinal não tínhamos computadores bons para editar. Eu nesse tempo não tinha tempo para eu ser a pessoa que editava, então quem editava era a Fada Madrinha, era a Dani. Não tínhamos equipamento, edição, então inclusive um dos primeiros episódios tem um áudio assim, nossa, que parece como se tivéssemos gravado em um banheiro, porque tem tudo eco assim, lá, lá, lá. E eu era meio chato com isso da produção, porque eu falava assim, gente, menos. Por favor, a gente tem que fazer que eles escutem o que a gente está falando. Depois a gente conseguiu uma câmera. Eu tinha uma câmera, filmávamos com essa, aí eu consegui outra câmera. Beleza. Só que essa câmera só gravava 30 minutos. E ela parava, então tipo, tava no meio da filmagem, era parem! E todo mundo tinha que ficar assim. Eu tinha que parar e voltar para colocar para filmar. Voltem! E eles continuavam fazendo isso, então era divertido. Já teve momentos onde uma parte do programa ficou corrompida, então tivemos que regravar toda essa parte. Então, de perrengues, nossa, era uma maravilha de perrengue. E inclusive no último tempo do programa a gente estava caminhando para uma melhora assim de equipamento, mais que nada, né? Mas de perrengue depois foi que a gente teve que gravar acho que uma vez ficamos como até as 2 da manhã para gravar. O convidado demorou 1 hora em chegar, um convidado estava vindo de outra cidade, demorou 2 horas para chegar. Aí parte do time tinha que outros compromissos, a família estava ligando, tipo, pode vir, já vai terminar. Não, o convidado não chegou ainda. Mas como que não chegou ainda? Não, aqui então a gente tá... Aí tínhamos que resolver isso, ficamos sem energia. Então tinha muita coisa, sei lá, alguém chutou um cabo e desligou alguma coisa. Não, peraí, a gente vai resolver de novo. O perrengue sempre acontece, com tecnologia sempre acontece, assim. É justamente isso, na medida que você tem a ferramenta mais próxima para o seu trabalho, o perrengue vai ser menor. O custo vai ser mais alto, mas o perrengue vai ser menor, né? O mesmo exemplo do sorvete. Que nem o pocket que você fala pelo pocket do telefone, né? Eu saquei a hora. Agora. Mas é isso, assim, teu telefone serve para o que um telefone está feito, que ele receber mensagem e ligar? Serve. Teu telefone serve para filmar para fazer um filme inteiro nele? Talvez sim, talvez não. Só se você quer querer ver que ele saia tudo tosco. Exatamente, entendeu? Então aí, mas você vai desacreditar o filme que ele fizer com o telefone? Não, Claro que não. O outro dia em Nigéria saiu que eles filmaram um filme inteiro e eles editaram no CapCut, o aplicativo, sabe? Eles editaram um filme inteiro. Assim, um recorde, são 2h30, uma coisa assim de filme. Uma loucura, imagina editar assim. Mas eles conseguiram. Agora, você não pode desacreditar esse filme como, que não é um filme de verdade, né? Por que não é um filme de verdade?
É um filme. Só que o perrengue que eles provavelmente passaram para editar 2 horas e meia, apesar que eles editaram no computador, mas mesmo assim. Então perrengue sempre vai ter. Não se preocupem com os perrengues. Eu queria saber o que não pode faltar em um podcast. Água. Água. Boa. Água, porque as pessoas falam muito Entendi. Não é que eu tô pedindo água, é porque a gente realmente precisava de água para os convidados, tá? Água. Número 2, evitar os barulhos. Por exemplo, no começo a gente estava em uma sala, que era uma sala sem janelas, porque era ótimo, porque não tinha barulho de fora, só que era como um cubo de gelo dentro, então você falava e aí conseguimos 2 tapetes e colocamos no chão, pronto, isso ajudou muito. Tapete ajuda porque as ondas de som vão rebatendo, né, nas paredes, então o tapete ajuda a amortizar isso. Então você tem várias opções, mas o que não pode faltar para mim é água, evitar coisas que façam barulhos, tipo cadeiras que façam barulhos, um cachorro latindo. Muitas vezes a gente fazia as filmagens de noite, porque de noite somente tem menos barulho que de dia, né? Saber algum fato sobre o convidado, preparar algumas perguntas interessantes sobre o convidado, porque, assim, apesar que a proposta do podcast é uma conversa mais descontraída, em algum momento você tem que utilizar seus recursos para dar uma levantada na conversa, como, sei lá, você está sentado em um churrasco com tua casa, teus primos, você está conversando e sempre tem esse... E um silêncio, assim, e alguém fala como, nossa, a farofa tava boa, né? Tava boa, Ou como quando você vai em Uber e fala assim, nossa, tá quente hoje, né? Será que vai chover? Não, talvez não. Então você sempre tenta puxar a conversa, isso é um fato interessante, sempre tenta chamar a atenção, porque o podcast vive de o que vai ser dito. Então se ninguém consegue falar alguma coisa, aí não tem como sobreviver. E qual Não, a plataforma agora? Vai chover hoje? Eu acho que não. Não, claro que não. Nossa, calor. Sim. E a farofa tava boa. Tava ótima. Qual plataforma você recomenda e você usa? Plataforma pra editar? Edição. No quesito de edição, assim, faz uns 10 anos atrás não se tinha tantas opções. Hoje tem muitas opções. Mas já vai depender com o equipamento que você tem. Tipo, se você tem um super computador, você vai conseguir um super programa que vai renderizar maravilhosamente, no caso que você vai fazer vídeo, né? Você vai renderizar, que é o processo no qual o programa processa todas as cenas e o áudio, e isso é a parte onde o computador mais sofre, assim. Então vai depender muito disso. Vai depender muito de qual orçamento que você tem, porque tem programas que são pagos. Que não, eu pego pirata de boa, eu descarrego e... Pode ser, sim, é o usual que a gente faz. Eu não sou muito fã disso. Eu usava um que se chama DaVinci, que é de graça. Tem a versão paga, mas tem a versão de graça que, assim... Eu acho que para editar um áudio, para editar um vídeo, assim, é bom o suficiente. Não, o que eu quero colocar no fundo, um chroma key, que sai um dinossauro, assim, arranca o corpo de uma pessoa e leva embora. Meu Deus. Bom, você vai precisar de outra ferramenta, né? Mas, assim, para editar, eu pessoalmente prefiro esse. Mas tem outros programas. A Sony tem o próprio dele, que é o Sony Vega, tem o Premiere, que é o mais famoso, que é da Adobe.
tem o DaVinci, que é o que eu utilizo, e para editar áudio também tem 1 milhão de programas. Então, sobre a plataforma, inclusive, tem algumas plataformas que têm dado algumas meio que ideias, assim. Hoje, depois da pandemia, o mercado tem se revolucionado com o conteúdo audiovisual, ao ponto que o TikTok é uma prova disso, assim. Antes da pandemia, TikTok não era nada, apesar que já existia. Depois da pandemia, todo mundo tava fazendo dancinha, então aí já, beleza, assim. Hoje o TikTok tem monetização, o TikTok tem uma plataforma de criação de conteúdo, tem a edição de vídeos dentro da plataforma do TikTok. Então, assim, edição, inclusive, você sabe o Canva? Sim. Também permite fazer algumas edições em vídeo muito fáceis, assim. Não o controle que um programa dedicado dá, mas tudo para fazer um vídeo curtinho dá, assim. Então, acho que sobre escolher uma plataforma depende muito do que você tem. Se teu computador aguenta o programa, ou o telefone, o tablet, e como vocês vão fazer isso. Em relação ao orçamento, porque tem gente que, né, não tem o dinheiro pra usar uma plataforma paga, né? Eu, por exemplo, eu ia usar o Capcut, só que daí quando você falou eu me senti muito rebaixada. Você já é pequena, Nicole. Não, porque você vê que imagina, tem o que eu falava da Nigéria. Eles fizeram um filme. Tipo, um filme exige muitas mais coisas que um podcast. Exige um roteiro, existe personagens, existe locação. Tipo, você ia no lugar, fazer uma filmagem, tudo isso. Eles conseguiram fazer no Capcut. Então, eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Agora, o orçamento, ou o que você tem, assim, hoje em dia qualquer pessoa faz live. Literalmente, qualquer pessoa faz vídeo. Tem um boom das lives na China, que são pessoas fazendo lives no meio da rua. E cantando uma música e tal, só para pegar os seguidores dos bairros que tem mais dinheiro, bairros potenciais. Eu acho que depende muito, assim. Mas para mim, como você pode começar, se você quer começar do zero, coloca um telefone na mesa para gravar o áudio e pega o melhor celular, o que você tem à mão, coloca para filmar. Se você quiser fazer de imagem e vídeo, bate a palma antes de começar, só porque no programa de edição você vai sincronizar a palma na câmera com o som da palma no áudio, né? Uma vez você sincronizando isso, já vai estar tudo igual. Mas é só isso, assim. Tá, em questão das palmas, elas servem pra quê? Por que você tá rindo, Sojane? Porque eu só não tá rindo. Que sononjanho do nada, Cara, assim, muito bem. As palmas, usualmente, dentro desse conceito de um orçamento baixo, por assim falar, é um jeito de ajudar o editor. Por quê? Porque quem vai editar vai ter o trabalho de coordenar o vídeo com o som. Se você vai ter tudo dentro de uma mesma câmera, por exemplo, não tem muito sentido, talvez só para uma referência. Pode rir, tranquilo. Não precisa sofrer. Pode rir. Mas quando você vai gravar, lembra o exemplo que eu tinha dado de colocar o telefone na mesa e utilizar o celular? Aí sim, só para que na hora de editar no programa você tenha uma referência visual. E fica sincronizado. Isso, aí você vai mover, né, dentro do programa até eles ficarem coordenados. Aí você já começa a editar de forma igual, só para facilitar o seu trabalho. Senão você vai ter que se guiar com uma referência, sei lá, de o que uma pessoa está falando, só que coordenar os lábios com o que a pessoa está falando é mais difícil. Então, depois não tem problema. Tá, como a gente pode montar um cenário para o nosso podcast?
Como pode montar, assim, se vocês vão filmar, se vocês vão ter vídeo, uma boa iluminação. Em que consiste uma boa iluminação? Existe muito conteúdo sobre iluminação, tanto assim que tem pessoas que o único trabalho deles é trabalhar com iluminação. Mas para mim seria que não tenha sombras. Quando você, por exemplo, sai no sol e é meio-dia, o sol está em cima de você, né? Então, Sim. especialmente a parte das sobrancelhas, nariz, produz sombra no rosto. Então, isso faz que, sei lá, você pareça mais velho, coisas assim. Então, o ideal é ter uma luz que bata de frente, pode ser uma luz que não seja tão branca, nem tão amarela. Você pode difuminar um pouco essa luz com, sei lá, digamos que você não tem orçamento nenhum. Aí você compra um refletor LED pequeno, branco, que isso não deve ser mais de R$30. Aí para ele não ser tão forte, você pode pendurar um lençol por cima dele, não sobre a luz, porque isso pode esquentar e pode trazer um perigo, né? Então separado assim. Outras pessoas fazem com papel manteiga, sabe, que serve para cozinhar, para fazer bolo. Aí você faz como que uma Aquele iluminadinho, né? Iluminadinho? Esse daí é papel. Não, esse é papel alumínio. Não, o manteiga é meio transparente, né? sim. É que faz pra desgrudar o bolo da forma. Exatamente. Nossa, que bom, não sabia que usava pra isso. Não, é porque ele é transparente, entre aspas, né? Assim, ele deixa passar a luz, só que tira o brilho. Isso, assim, e aí você já vai... De novo, na medida que você tem a ferramenta certa, o teu trabalho é mais simples, mas se não... A gente fazia muito isso, assim, no começo. A gente brincava com a luz que tínhamos, e daí eu tinha um softbox, que talvez vocês já viram, às vezes tem nas casas que são estúdios fotográficos, que é como um tripé grande com uma caixa preta, assim, que tem uma luminária dentro. Então a gente iluminava com isso, e depois conseguimos um light ring. Light ring? Ring light. Obrigado. E a cabeça não funciona já bem. E aí iluminávamos com 2 pontos, assim, o ideal, eu vou pegar emprestado. O ideal é você ter 2 focos de iluminação, um aqui e outro aqui, né? O que eles falam de... esqueci as palavras, os termos exatos. Mas que você tenha uma luz mais forte e uma não tão forte. Então, exatamente, dá um aspecto mais natural. Mas, assim, esse é o conceito básico de iluminação. Agora, para você criar mais sobre, aí você pode colocar uma luminária no fundo, por exemplo, sei lá, sabe as fitas LED? Muitos podcasts têm feito isso, ou pessoas que fazem lives, colocam uma fita LED na parte de trás com alguma cor, só para dar um fundo na hora de um destaque, na hora de você ter pessoas conversando aqui, para dar um sentido de profundidade, porque com a câmera é como uma foto, né? Sim. Então você não tem essa perspectiva de profundidade na câmera. Só que com a luz você pode ir dividindo como que camadas ou capas. Então se você coloca uma luz aqui atrás, já separa a gente que está aqui no borde da mesa com o fundo. Aí se você colocar outra luz que ilumine só vocês duas, aí separa a gente de vocês. E vocês que estão na frente. Então, assim, com a luz você já pode ir jogando mais. Jogando não, brincando. E é isso, sim. Essa questão puxa muitos elementos também, né? Como que, tipo, vocês montavam os roteiros, por exemplo? Assim, eu não era quem participava na parte dos roteiros. Usualmente quem fazia mais isso era o Capitão Lucas, que ele sabia melhor o cronograma de quem ia ser o convidado, ele que conversava com os convidados e ele ia fazendo tudo isso. Mas eu não sou muito fã de ter um roteiro, porque quando você tem um roteiro, de algum jeito, na minha cabeça, dá a impressão mais de que é uma entrevista.
mais que um podcast. O que eu recomendo é você conhecer um pouco do assunto que você vai conversar com a pessoa e é isso, assim, você compartilhar assunto e não necessariamente você precisa netamente falar sobre isso. Você pode falar sobre coisas que tem a ver, por exemplo, eu vou colocar um exemplo bem besta aqui. Eu falo sobre luminárias, né? E aí você fala, se você sabe instalar uma luminária? Sim. Eu também. E aí pode surgir outra conversa, entendeu? Mas é isso. Puxa aquela coisa do Uber, né? Exatamente. Sim, nossa, mas se instala daquele jeito. Aquela marca é melhor de instalar, né? Exatamente. Aí você também ia perguntando, e você sabe fazer uma parmegiana boa? Sim. E aí você coloca limão? Eu não coloco limão. E pronto, assim. Resulta que depois de 20 Uma minutos... conversa do nada. Depois de 20 minutos, o Uber é teu melhor amigo, Eu assim. lembrei agora da coisa de E a berinjela pizza? que a Beck falou. A pizza? A pizza que eles... Não. Você falou de comida agora. Mentira, se rolou. É uma reunião, acho que foi depois de uns convidados, ou uma reunião de... Depois de... agora eu não lembro bem. Mas rolou uma pizza. Mas importante que saiu. Não, é que eu não lembro se foi um dia que fizemos uma análise do que a gente tinha feito, ou foi depois que um dia tivemos 2 podcasts seguidos. Mas rolou a pizza e rolou isso. Tá, foi pago, tá? Bem que podia, né? Podia, assim. Quem é a produção de vocês? Arroba Capitão Lucas. Patrocínio Quem é a produção de vocês? Eita, produção! Eita, produção! Olá, né, produção? Essa Então, produção se aí. vocês querem cobrar alguma coisa, cobra da produção, tá? Fechou. tá Vai ótimo. pagar pizza pra nós hoje, hein? Fale com as suas fontes. Já foi, já. Mas em relação ao público-alvo, como que a gente sabe qual é o público-alvo certo não só de podcasts, né? Do conteúdo que a gente gera? Cara, público-alvo é um sistema, é uma coisa muito difícil de ter. Tanto assim que tem pessoas que são pagas só para definir um público-alvo. Em tudo que é marketing, publicidade, assim, eu não tenho grandes conhecimentos disso, mas eu sei que estabelecer um público-alvo e chegar nesse público-alvo é uma coisa muito difícil. É por isso que sempre tem publicidades com objetivos específicos, com elementos específicos. Você faz estudos demográficos para saber quantas pessoas da cidade moram em alguma região, o que eles estão pensando, o que eles estudaram, para que escola vão, que trabalhos têm. Então, assim, é muito difícil. Porém, eu acho que hoje, nas redes sociais, não é tanto o conteúdo que procura a pessoa, como antes era na TV, por exemplo. Na TV, sei lá, você abria um programa, que nem um clássico programa de manhã, que tem receitas de fazer bolo, e ao mesmo tempo receitas de como desencar de camiseta, e ao mesmo tempo tem publicidade de seguro de carros. Então era o programa que apresentava um conteúdo muito diverso para poder chegar a um grupo amplo de pessoas. Hoje, com as redes sociais e o conteúdo, acho que tem se invertido um pouco nesse papel. Assim, são as pessoas que procuram um conteúdo específico. Por exemplo, eu gosto de alguns jogos. Então, eu vou atrás de criadores de conteúdo que falem disso. Eu quero saber... sei lá, se uma TV que eu vou comprar é legal. Então eu não espero a publicidade da TV chegar para mim Não, vai. Tá. Eu não espero a publicidade da TV chegar em mim e que eles me convençam que a TV é boa. Eu vou atrás do conhecimento da TV. Eu quero ver se alguém já fez uma review da TV, se alguém já fez um TikTok falando se essa TV é boa. Então, acho que hoje são as pessoas mais que procuram. No caso de vocês,
provavelmente vai ter pessoas que vão gostar de vocês, das perguntas que vocês fazem e tal, e as pessoas vão ir atrás do conteúdo que vocês querem fazer. E nessa questão, assim, eu tive, né? Como que a gente, se um dia a gente quiser conseguir patrocinadores pro nosso canal? É um ponto importante. O patrocinador, eu acho que depende muito de um sistema de troca, né? Eu ofereço uma coisa X e em troca eu recebo outra coisa X. Por exemplo, imagine, vocês têm um podcast como o que a gente está tendo agora. Dificilmente uma pessoa que, sei lá, que vende motores de caminhão vai patrocinar vocês. Porque provavelmente o público de vocês não seja alguém que quer comprar um motor de caminhão. Mas sim, pode ser algum produtor local, pode ser alguém que, por exemplo, tem um conteúdo online. E aí tem uma parceria, né? O que você faz atualmente. As grandes marcas fazem uma coisa básica. Você faz publicidade e a gente dá dinheiro. Básico. Quando você está começando, existem as parcerias, que você fala da nossa marca, mas a gente te dá um elemento X, que é melhor. Por exemplo, o que você está precisando? Putz, a gente está precisando de um tapete. Tá bom. Tipo, a gente compra o tapete para vocês e vocês falam por 2 episódios de alguma coisa. Assim, é uma coisa que você precisa manter com cuidado e sempre ter uma pessoa que se encarregue de fechar as parcerias, as publicidades, sempre vendo que você não fique tipo uma cilada e você se dê mal, e que seja um elemento que tenha a ver com o programa de vocês, justamente com o assunto de caminhões. Ah, não, é que, sei lá, o programa de caminhão, a empresa de motores de caminhão não se importa que a gente não seja um público-alvo deles. Eles só querem botar grana no nosso programa, ou só querem patrocinar. Sim, mas para o espectador de vocês, é relevante? Imagina, do nada vocês estão conversando, sim, putz, as férias de inverno chegam, mas não esqueça, motores de caminhão são... Tá bom, legal, vai com a cara do show? Não, mas é isso, assim. E falando nisso, a gente tem um cenário maravilhoso, né? Patrocinadores, se quiserem, precisamos de muito mais coisas para o nosso cenário, para ficar uma visualização legal, uma coisa legal. E é isso. Em relação aos, por exemplo, vícios de linguagem, né? Que às vezes a gente fala muitas palavras repetidas, isso é um problema, tem que arrumar. Cara, eu acho que uma das diferenças grandes que você tem com o podcast em relação à rádio é que antes a rádio era muito rígida, né? Você tinha que ter uma voz de rádio, você tinha que saber como falar, tinha que saber como dicção, né? A palavra. Então você tinha que saber. Eu jamais poderia trabalhar em uma rádio aqui no Brasil. Jamais, assim, eu falo palavras de espanhol, português, portunhol, invento palavras, repeto 10.000 vezes coisas, falo ditados errados, mas é isso, assim. Antes não, a rádio era muito rígida com isso, você tinha que saber falar, você tinha que ter uma voz para falar de rádio, você tinha que falar muito bem, você tinha que ser uma pessoa muito conhecedora, especialmente se você ia ser programa jornalístico, né? Você tinha que saber muito sobre política, economia e tal. Se você ia fazer um programa sobre, sei lá, a rádio foi crescendo, né? Depois tinha programa de música, você tinha que saber muito de música, o nome dos artistas, o nome das bandas, ano de publicação de música, porque a diferença da TV na rádio, a pessoa é o centro do show. Então a pessoa tinha que gerar muito conteúdo. No podcast não. No podcast, o podcast é uma versão mais, na minha ideia, né? O podcast é mais descontraído, é mais livre, é mais aberto,
Você não precisa ter uma postura para o podcast. É uma reunião de amigos, como se você se sentasse na sala da tua casa e falasse com alguém. Claro que se você vai montar o show, você precisa ter alguns princípios. Sei lá, do mesmo jeito que quando você recebe um convidado em casa, você faz um bolo, prepara um suco, vê se tem água gelada na geladeira, só para você ter alguma coisa para oferecer. Mas Sim. fora disso, não é que você, sei lá, veste tua melhor roupa e manda trocar de roupa o convidado, não, porque ele vai sentar na tua sala. Não, ele vem do jeito que ele quiser. E ele senta na tua sala. Você vai se arrumar sim, mas você não vai colocar um terno para receber um convidado assim. Né? Então eu acho que sim, é bom você não ter vícios de linguagem, porque você faz uma conversa mais dinâmica. Mas se tiver, não é uma limitante. É uma coisa que pode ser melhorada. E tem alguma dica pra você dar, tipo, porque o projeto era pra poder realmente passar pros cadetes locais, né? E tanto que se alguns cadetes locais de outros corpos quiserem fazer, é só entrar em contato com o Capitão Lucas, né? Falar com ele pra poder gravar. E podem gravar, inclusive, do corpo de vocês, um Salvoscast, né? É isso, vocês têm mais alguma dúvida? Que o nosso produtor já tá assim. Como que a gente prende a atenção do público? Você oferece dinheiro. Não, mentira. Como você prende? Cara, é que é uma pergunta que se faz muito tempo, né? Eu não sei se vocês conhecem o famoso Ibope, né? O Ibope é uma escala que mede quantas pessoas estão assistindo um programa, quantas pessoas estão frequentando de forma presencial o alcance de um show, né? Então, como você prende o programa é uma coisa assim, é o santo grial dos meios de comunicação. Como no tempo do jornal era como eu faço que as pessoas continuem comprando todos os domingos o mesmo jornal. Não sei, tipo, colocando coisas interessantes. Não tem algo específico. Não tem uma receita. O que eu tenho visto hoje é que você tem que se manter no objetivo que você tinha e você tem que saber ter esse tato, esse sentimento para medir algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, imaginem que vocês vão convidar uma pessoa e uma pessoa que fala muito devagar. Então a pessoa fala assim, calmo, muito relaxadamente. E o próximo convidado que vocês vão convidar é uma outra pessoa que fala do mesmo jeito. Aí vão ser 2 episódios do mesmo jeito. Talvez as pessoas vão falar, putz, eu não quero ouvir este daqui porque me dá sono. Então o próximo, que é outro convidado que fala igual, vai ser como, não, eu também não quero ouvir este daqui porque me dá sono também. Então já são 2 episódios que a pessoa que estava assistindo você já não assistiu. O que faz que o terceiro seja mais difícil de vocês alcançar essa pessoa. Então, esse é um exemplo de muitos. Então, é como, sabe, todo mundo sabe cozinhar aqui, mais ou menos? Todo mundo sabe fazer um ovo frito? Sim. Tá bom. Qual uma receita para fazer um ovo frito? Meu Pegar Deus. o ovo e jogar na panela. Assim, o princípio é esse. Pega uma panela, bota ovo e deu. Agora, não, tem pessoas que colocam um pouquinho de óleo, porque a panela deles gruda. Tem outras pessoas que colocam óleo e primeiro o sal, porque os cristais de sal fazem que o ovo não grude na panela. Caramba, ó, já aprendeu uma Nossa, receita. Tem pessoas que gostam do ovo totalmente torrado, assim, duro. Nossa. Tem pessoas que gostam do ovo com mais molinho. Tem pessoas que viram o ovo porque gostam cozido dos 2 lados. Então, assim, o que para você pode ser uma coisa muito fácil de, putz, frita um ovo aí, tá, mas como? Aí você tem que achar a tua receita, entendeu? Achar a tua receita de como o ovo cozido o ovo frito que você faz.
Vai depender de vocês, assim, de como vocês gostem, das condições que vocês tenham, de como vocês saibam interagir com o público, se vocês vão ter uma resposta, vão ter comentários, ler os comentários, ser muito sábio na hora de ler os comentários, porque sempre vai ter pessoas que não vão gostar e tem pessoas que se deixam no trabalho de putz, eu não gostei do que fulano falou porque tal coisa não presta, bababá, babá. É a opinião dele. Eu não posso fazer nada contra a opinião dele. Eu posso ler os comentários e em base a isso ir fazendo modificações. Putz, o ovo que você fez, voltando no exemplo do ovo, tá muito salgado. Tá bom, o próximo ovo que eu fizer eu vou botar menos sal. E aí você vai até achar o caminho que dê certo. Então, gente, o papo tá muito bom, a gente tá tendo bastante aprendizado, mas a nossa produção já tá aqui, ó. Chata a produção, hein? Não. Mas Mas a gente pode aprender muita coisa e a gente pode perceber que o básico se torna muito bom. Sim. E é isso, então, Alan Pocket, você pode dar as considerações finais pra gente suas agora, por favor? Olha, conseguimos aprender muitas coisas, vamos usar tudo que você falou. Muito Muito obrigado bem. por todas as dicas que você tenha nos dado, Senhor. Que você tenha nos dado, que você deu pra gente agora. E, nossa, foi muito bom a gente saber mais e mais, e vai que no futuro a gente pega esse podcast cresça e a gente vai ter mais de uns 4, 50 mil. Amém. Imagina. Ui. Pato, produção, dê suas considerações finais. Foi muito bom, né, ter essa conversa e, né, que a gente possa usar, né, as dicas que você deu, as ideias e que, enfim, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês, espectadores. E é isso. Fada Madrinha, suas considerações finais? Acho que assim, foi muito bom porque deu pra gente tirar bastante dúvida e aprender um pouco mais pra gente poder melhorar algumas coisas. E eu acho que é aquilo, né? Se a gente quer fazer acontecer, a gente vai fazer acontecer. Independente se tem uma câmera boa, um áudio bom, se você quer, você consegue. Nossa, Alane, bagunceira. Dê suas considerações finais. Nossa, eu gostei muito desse Softcast, né? A gente aprendeu bastante, tirou as dúvidas. E só peço a Deus pra abençoar todo mundo aqui, os espectadores. E é isso. Nosso querido entrevistado Joel, quais suas considerações finais? Foi muito bom ver. As perguntas que vocês fizeram são perguntas bem legais. Eu acho que algumas perguntas são muito amplas, né? Tipo, como manter a audiência, como fazer algumas coisas, são coisas que todos os meios de comunicação estão procurando. Mas sim, assim, o ideal para você começar, eu acho que a gente conseguiu compartilhar aqui. A gente passou muitos perrengues, eu ainda passo muitos perrengues quando eu faço fotografia, faço qualquer coisa. Então, perrengue vai ter sempre, não se preocupem. Mas é isso, faz parte, o importante é continuar, não desistir, assim, pensar no resultado, não no trabalho que vai dar, mas sim no resultado que pode ter. Muito obrigada. Eu quero deixar um versículo, né, em mente, que se encontra em Josué, que fala, né, seja forte e corajoso. E que nós, né, fazendo um podcast e talvez quando vocês, espectadores, forem fazer alguma coisa do tipo, que nós possamos ser fortes e corajosos para poder, né, continuar com essas coisas. E é isso, esse foi o nosso podcast de hoje. Continuem, a gente terá próximos episódios, continuem assistindo, vai ser assunto muito interessante, não vou dar spoiler. E é isso, um grande abraço e fique com Deus! Tchau, tchau! Nossa, gente, mas esse podcast foi muito legal, né? Muito! Cara, Nossa, gente. Juro, e ele ainda explicava tudo de todos os Sim. jeitos. Tira alguma coisa? Gente, eu vi também. Eita, eu vi um. Oxi, o que será que aconteceu? Gente, tá faltando alguma coisa na plateia? Saúde! Meu Deus!